achou o Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, diga amém. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Eu gostaria de ouvir a igreja ler esse pequeno versículo. Vamos lá? Foi um ensaio, né? Vamos melhor só ouvir o irmão ali. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que abra a porta agora da palavra da revelação. Fala-nos além da letra. Ministra, ó Deus, ao nosso coração. A porção de hoje, ó Deus, já fomos edificados pela manhã. Complementa, ó Deus, a edificação de hoje, porque o Senhor começou uma boa obra em nós, como o teu Espírito inspirou a Paulo a escrever aos Filipenses. Tendo por isso mesmo certo que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará cada dia até o dia de Cristo Jesus. Então, cada dia nós somos, ó Deus, aperfeiçoados, até estarmos na varonidade perfeita, ao soar da trombeta, ó Deus, para estarmos sempre com o Senhor. Por isso que cada mente seja cativa agora a tua palavra, e que toda interferência do mundo espiritual seja agora detida na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados, nessa noite eu quero falar sobre motivação, palavra importantíssima, porque como a palavra já sugere, motivo mais ação, é muito importante entendermos que tudo que fazemos, fazemos por uma motivação. São muitas as motivações que nos cercam e nos levam a realizar toda a sorte de ações, e nada nós fazemos sem uma motivação. Essa palavra que no latim ela é motivus ou movere, que quer dizer realmente mover. Nós somos movidos saindo de uma situação de inércia para uma ação em prol de uma meta. Ela é, em sentido geral, uma palavra que indica um processo de comportamento humano incentivado, estimulado, energizado em algum tipo de ação ou de razão. Então, são muitos os conceitos que se tem na própria palavra, também conceitos acadêmicos. Eu vou ler só apenas um acadêmico, para depois nós entrarmos na palavra, que é o que nos interessa, até porque a palavra é eterna. Tudo o resto vai passar, né? Tudo que se vê no mundo vai passar. A Bíblia diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência da vida, né? Ou concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não são do Pai, e sim do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. Então, nada se compara à palavra. Mas temos aqui, só para darmos uma contextualização, um conceito acadêmico diz assim, que motivação é um conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que possibilitam desencadear da ação para uma meta ou, ao contrário, para afastar dela. Enfim, a intensidade e a persistência, quando mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade. Isso é um conceito. Mas, amados, a Bíblia é um livro recheado de motivações, ou de palavras de motivações. Eu escolhi uma que é muito interessante, que ela saiu da boca de Jesus várias vezes. A palavra ânimo, se nós olharmos as Escrituras, essa palavra ânimo aparece no Velho Testamento primeiro 18 vezes. Dessas 18 vezes fora o Senhor falando diretamente a Josué. Não pasme nem se espante, bom ânimo. Josué, que foi sucessor de Moisés, Josué que teve essa incumbência de conduzir o povo a conquistar a terra prometida. E Deus disse a ele: não aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele dia e de noite, então somente tem de bom ânimo. E
deu essa coragem, esse estímulo, essa motivação. E nós vamos encontrar também no Novo Testamento a palavra ânimo, ou a expressão bom ânimo, 30 vezes. Na maioria das vezes, saindo da boca de Jesus. Praticamente, na maioria dos poucos que Jesus fizera, ele dizia a quem estava moribundo, em situação às vezes de opressão, de enfermidade: filha, tem de bom ânimo, levanta-te, tem de bom ânimo. E Jesus usou essa palavra que em grego ela aparece como tassel, que quer dizer coragem. No hebraico também ela tem uma tradução parecida, yarmate, quer dizer forte, corajoso, destemido. Então a motivação está ligado à coragem ou capacidade de fazer algo. E é muito importante entendermos que o oposto da motivação, que é a desmotivação, que é o desânimo, ele é primo de um mal que tem assolado a sociedade muito nos dias de hoje e não tende a acabar tão cedo, ou talvez até piorar, por incrível que pareça, que é a depressão. Quando a pessoa está desmotivada, desanimada, se não houver uma cura, uma restauração, a continuidade disso é levar um processo pré-depressivo, depois depressivo, e a depressão pode levar até a morte. De sorte que a motivação é muito importante. Nós estamos aqui essa noite porque estamos motivados pela obediência. Quando eu olho para aquela mesa, há uma motivação incutida naquela mesa da Santa Ceia, porque Jesus disse: fazer isto, glória de mim. Então nós somos motivados a, todas as vezes, no primeiro ou segundo domingo do mês, a fazermos a ceia motivado por uma obediência. Estamos aqui congregando, motivado também por obediência, que o Senhor, na sua palavra, nos ordenou estarmos em comunhão, compartilhando os dons, cada um. Uns têm cânticos, outros têm hinos, salmos espirituais. Salmo 50 diz no imperativo: congregai os meus santos, aquele que fizeram aliança comigo através de holocausto. Você fez uma aliança com o Senhor através de holocausto. A palavra holocausto é sacrifício da vítima por inteira. Jesus foi crucificado na cruz por inteiro, não foi só um pedaço dele. Ele foi. E quando você aceitou Jesus, estabeleceu aliança por Jesus, você fez uma aliança por holocausto. Por isso, quando você vem à casa do Senhor, aqueles que não podem vir por um motivo justificável, mas está aqui em comunhão, através da você está congregando porque você tem uma aliança, você está motivado por uma aliança. De sorte, amado, que tudo o que fazemos é através de motivação. A Bíblia, ela é riquíssima em alguns versículos, eu vou pincelar rapidamente, não precisa abrir, você conhece, são versículos conhecidos. 1 Coríntios 15, 5, 8 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. É um versículo motivador, motivacional. Ele está dizendo: olha, faça a obra do Senhor da melhor forma, ofereça o seu melhor, porque não é vão no Senhor. Alguém já disse certa vez, eu concordo, que Deus é o melhor patrão. Porque além da salvação que você já tem, seu nome está escrito no livro da vida, quem aqui já entregou a vida a Jesus, e quem não entregou nessa noite, é uma boa oportunidade. Só isso já valia tudo, porque o corpo glorificado semelhante ao de Cristo, que está reservado para você, e as delícias que está no céu da glória, que eu discordo com o cancioneiro do cantor cristão, que fez um hino muito lindo, que diz assim: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Ele foi muito, vamos dizer assim, pastor Marco, metade é uma, eu diria que nem 0,01% jamais se contou ao mortal. E quem teve a oportunidade de ver biblicamente isso, Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele diz que viu e ouviu coisas que não convém contar, e ele justificou que não se entenderia, e eu entendo isso, amado. Porque se nós que estamos aqui neste mundo conhecemos tantas coisas boas, às vezes você passa nas grandes cidades, é tantos prédios lindos, arranha-céus, elevadores hoje que você não precisa mais apertar o botão, é sensor de voz, é tanta coisa. O computador já está vindo com a geração que você vai fazer um texto ditando ao computador. Eu hoje recebi um produto importado que eu pedi pela internet,
totalmente em inglês e não tinha nada em português que eu pudesse traduzir. Eles veio todo em inglês e eu traduzi aqui digitando, já que vem impresso na caixa. E eu me lembrei que existe um aplicativo que você tira a foto da caixa e o texto em inglês é traduzido em português pela foto da câmera. Olhe bem, o que é tecnologia, está aqui em nossa mão. Então, amados, se o homem consegue fazer coisas tão boas, eu considero dizer assim, olha, se 100 anos atrás dissesse assim, olha, vai ter um aparelho pequeno, você vai falar pelo mundo todo, você vai falar por videoconferência, vai ver seu rosto, você vai poder tirar foto de um texto em inglês na caixa, o texto é traduzido pela foto, não é traduzido pelo tradutor, que já existe há muito tempo, né? Quando você digita no tradutor, você pode botar para qualquer idioma, ou até falando, você traduz hoje pelo celular, qualquer idioma. Você pode estar numa viagem, falar em português, apertar uma tecla para o idioma que você está naquele país, o aeroporto, o celular vai fazer a fala diretamente naquele idioma para quem está te atendendo entender o que você quer falar. Então são tantas coisas, amado. E eu costumo dizer, olha, 100 anos atrás você vai ter um aparelho, interna essa pessoa no Juliano Moreira, porque está maluco. Porque o telefone, todo mundo dizia, não, o telefone funciona porque tem um fio que sai dele, né? E esse fio conduz, a gente até brincava quando era menino, né? Fazia aqueles telefones de criança, né? E sem fio. Agora, se o homem, que é mortal, finito, faz tanta coisa maravilhosa. Outro dia eu vi um protótipo do carro que voa, acredite, mano. Eu me lembro sempre, Josi deve estar lembrando, os nossos filhos quando eram menores, quando eles queriam sair a gente atrasava um pouquinho, a gente já está atrasando muito, já inventaram o carro que voa. Pois é, já inventaram o carro que voa e não demorou muito. Tá aí a resistência, porque a indústria petrolífera é difícil, né? Para tirar desse povo a grana que eles ganham aí, cobrando R$7 o litro, vai ser difícil. Então, tudo que sai, segura debaixo de 7 chaves, porque senão o prejuízo financeiro vai ser muito. Imagine você o que está no céu de glória, preparado para mim, para você, só isso bastaria. Não obstante, o nosso Deus nos acumula de bênção a todo instante. E aí nós recebemos a lei da salvação, a palavra dizendo, olha, se você for firme, constante, abundante na obra do Senhor, o seu trabalho não é vão no Senhor, porque além da salvação, amado, vai ter uma fila no céu, um tribunal. O pastor falou aqui de manhã, só vou dar um adendo, um tribunal de Cristo que não é para condenação, onde você vai entrar para receber o galardão. E o galardão é coisa tão gloriosa, mano, tão gloriosa, que um dia eu vou trazer um estudo aqui sobre galardão, trazendo desde a origem da palavra lá no grego. Você vai entender que é algo extraordinário. São coisas assim inescrutáveis. Imagine, amado, seu corpo vai voar. Você vai voar como anjo, você vai se transportar numa velocidade igual a da luz. Interessante que o próprio João, lá na epístola, no versículo que eu gosto muito, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Então você já é filho de Deus, amém. É maravilhoso, isso é muito pouco. Porque ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, ele, se referindo a Cristo na sua vinda, que está muito próximo, aleluia, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim também como ele é puro. E aí João está chamando com esse versículo a santificação, que é um tema esquecido hoje nos púlpitos. A estimulação, a santificação, a coisa. Então assim, alguns temas foram mais esquecidos por essa geração. Mas eu quero continuar rapidamente. Hebreus 12, 1-3 diz assim, portanto também nós, uma vez que rodeado por grande nuvem de testemunha, livremos de todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e ignomia,
e assentou-se à destra de Deus. Palavras motivacionais, amado. Em Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, Paulo falando, alcançado essa perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que para trás fica e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. De sorte, amado, que o Espírito Santo, que tem como função nos lembrar a palavra, Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Eu estou voltando para o Pai, mas rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, esse Consolador que está conosco 24 horas. Quando você está dormindo, Ele está com você. Durante o seu horário de trabalho, Ele está com você. Durante todo o tempo, Ele está com você. 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no mês, no ano. E Ele nos lembra a palavra, Ele está o tempo todo nos levando a uma motivação com Deus, nos inquieta, nos repreende. Um cristão motivado, ele é um agente de levar outros à motivação. E, amado, a motivação ela é tão importante, mas tem atacado muito a igreja nesses últimos tempos. Vivemos uma geração que tem sido uma geração atacada pela falta de motivação das coisas de Deus, ou então, quando tem a motivação das coisas de Deus, usa motivações transitórias. Eu vou entrar numa parte agora da nossa palavra que fala de 6 motivações transitórias e uma motivação eterna. Então são 7 motivações que eu vou falar agora. E é interessante que a motivação ela pode ser feita até com a palavra. O pastor falava de manhã de evangelismo. O evangelismo é um ato de motivar pessoas a Deus. Você pode ser um evangelista, ou melhor dizendo, um cristão que evangeliza, porque quando a gente fala evangelista, você já pensa no status ministerial. Não, todo cristão ele é um missionário. E a missão, amado, começa às vezes por uma palavra de motivação na hora certa. A Bíblia diz que como maçãs, lá em Provérbios ou Eclesiastes, Provérbios, maçãs de ouro e salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. E aí me lembra aquela menina missionária. Ela foi expatriada, tirada de Israel por um general poderoso, vencedor, Naamã, e levado para a Síria, para ser lá a empregada doméstica da esposa do general. E mesmo estando nessa situação de serva, ser tirada do seu lado, do seu convívio, do seu idioma, que a Síria não falava o idioma de Israel, então ela estava com vários problemas contrários, mas isso não impediu daquela menina que tinha uma visão missionária. Isso mostra que amanhã é segunda-feira, você vai estar no seu trabalho, né? Estamos de férias da escola, mas quando voltar à escola, mas em qualquer lugar que você esteja na vida cotidiana, você pode ser um agente de motivação de vidas a Deus. Aquela menina estava no lar prestando atenção, vendo que o senhor dela, o Naamã, o esposo de sua senhora, tinha uma doença mortal, a lepra, que era uma sentença de morte nessa época aqui. 2 Reis, capítulo 5, é 1 Reis, não me lembro bem. De sorte que tudo dele tinha que ser separado, a roupa. E aquela menina, vendo aquela situação, ela disse assim à sua senhora: ah, se o meu senhor, no sentido, meu chefe, né, do lá, o patrão, conhecesse o profeta de Deus que está lá em Samaria, referindo-se a Eliseu, ele poderia curar dessa lepra. A mulher ouviu e disse: essa menina está dizendo. Chegou para o marido e disse: olha, essa menina aí que nos ajuda aí, que você trouxe aí, diz que tem um profeta lá em Samaria que cura. Um homem que já estava desalentado, porque a lepra era progressiva e mortal. Naamã não tinha mais vida conjugal, porque se ele tocasse sua mulher ou vice-versa, a mulher pegaria lepra, é altamente a hanseníase. Então Naamã era general quando estava com sua armadura ali no fronte de guerra, mas um homem que não podia ter contato físico, não tinha no lar, não tinha intimidade com a mulher, a vida era toda engessada, vamos dizer assim, num termo mais tradicional. Agora, motivado por essa palavra que a sua empregada
de outra nação, disse à sua mulher, ele sai, pede autorização ao rei, o rei dá, ele sai da sua terra, com muitos presentes, viaja vários dias e noites para sair de Samaria até Israel, ou sair da Síria até Israel, para ir à casa do profeta para receber a bênção. E chega lá, você já conhece a história, o profeta manda o servo dizer a ele, vá no Jordão e dê 7 mergulhos. Ele achou que foi pouco caso, não era bem o que ele imaginava, e ele volta triste, agora motivado, voltando com seus presentes para Samaria, sabendo, meu filho mesmo é morrer. No meio do caminho vem outra palavra, olha o poder da palavra. Um servo dele disse, meu senhor, se o profeta te pedisse algo tão difícil, você não faria? Ele faria. Ele só pediu que você descesse e desse 7. Estava andando à margem do Jordão. Ele ponderou, parou a carruagem, desceu, deu 7 mergulhos. A Bíblia diz que a pele daquele homem rejuvenesceu e ficou como de uma criança. Mas quando você vê esse texto poderoso, esse homem se converteu a Deus, porque no decorrer do texto, da perícope, o texto diz que ele diz até lá na frente a seu rei, que quando ele entrar no templo do rei, do Deus da Síria, como de costume fazia para sustentar o braço do seu rei, que já era velho, ele estava se ajoelhando apenas para segurar o braço do rei, mas ele não estava mais adorando o Deus assírio, porque o Deus dele era o Senhor. Não se surpreenda se você chegar no céu e encontrar na mão, porque biblicamente ele está lá. De sorte, amados, que 2 palavras da menina e o do servo, a vida de um homem salvou um lar. Muitas vezes nós temos uma dificuldade tão grande de evangelizar, porque a gente não entende. Hoje a gente tem rede social, telefone na mão, você tem várias formas de dizer a uma pessoa que Jesus salva, liberta, de convidá-la. Você tem uma série de motivos e situação para ser um agente motivador. E muitas vezes nós temos esquecido. O Espírito Santo está também nesta noite nos motivando. E eu quero entrar mais no cerne da mensagem agora. 6 motivações transitórias e uma motivação eterna. Amados, quando começamos a nossa carreira com Deus, primeiramente nós somos motivados por um chamado. Todo mundo que está aqui é cristão. Um dia você foi chamado. O chamado pode ter sido por uma pregação de púlpito que, enquanto o pregador pregava, o Espírito Santo falava ao seu coração e te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Pode ter sido porque você ouviu um testemunho, por um convite, de tantas maneiras. Eu conheço pessoas que se converteram ouvindo um programa evangélico pela televisão, pelo rádio, de sorte que são maneiras. E somos motivados pelo chamado e pela obediência. Lá em Mateus 4,19, Deus diz aos primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei de homem. Continua falhando aqui, irmãos. Desculpa pegar o outro com fio ali, foi o conselho de Estevão, viu? Pronto, esse está jóia aqui. Então, amados, primeira motivação, motivado pelo chamado e pela obediência. Jesus chama os primeiros discípulos, lá em Mateus 4,19, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É uma motivação transitória, o chamado e a obediência. Por quê? Porque ao longo do tempo, amado, esse chamado, se ele ficar só ele não se perdura. Eu vou mostrar isso à luz da Escritura. Tanto que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque se não tiver uma motivação complementar, muito importante, que é a última, a 7ª que nós vamos falar, muitos até durante a jornada, nessa motivação do chamado e da obediência, sucumbem.
Mas eu quero falar da segunda motivação. Somos motivados pela promessa. No reino de Deus, a promessa é algo muito comum. Quando Israel saiu do Egito, motivado pela promessa, olha, o Deus de Moisés, o Deus dos teus pais, está dizendo a Faraó que ele liberte o povo para que saia e vá para uma terra que emana leite e mel, para que lá se estabeleça como povo e adore o seu Deus. É uma promessa. Você vê que durante os 40 anos de peregrinação, muitos sucumbiram, porque a promessa sozinha ela não é suficiente. Muitos até andaram 40 anos no deserto, mas quando chegou na borda de Cádiz Barneia da terra, temeu os inimigos que havia na terra, a ponto de desejarem voltar ao Egito e voltar a ser escravo, porque a promessa não é suficiente, amados. Hoje nós temos muitos cristãos que vêm para Deus pelo chamado, vêm para Deus pela promessa, e ao longo do tempo começam a esmorecer. Por isso que a Bíblia diz que muitos corrieis bem quem vos desviou da verdade, escrita de Paulo aos Gálatas. A palavra até diz que nos últimos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Veja você que esses pressupostos sozinho não é o plano de Deus, é um plano transitório para você vir a Deus, mas você não pode viver na presença de Deus pelo chamado ou pela promessa. Muitos são movidos, amados, são motivados pela gratidão. Quando Jesus libertou o gadareno na cidade de Gadara, um homem que tinha uma legião de demônios, aquele homem tão grato disse: Senhor, eu quero servi-lo, quero ser seu discípulo. Jesus disse: não, vá, volte para os seus, a sua família, e diga quão importante, quanto bem o Senhor te fez. E ele foi ser um evangelista no seu lar, na sua família. A mulher pecadora que fora liberta, que derramou o nardo, com aquela gratidão pelo que Jesus fizera a ela, ela estava motivada pela gratidão. O próprio Zaqueu é um outro exemplo que, depois de um homem sem pai, sem salvação, de pequena estatura, e sobe no sicômoro, e quando Jesus passa e Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, me convém pousar na sua casa. Ele tão grato que ele ficou, que ele devolveu quadruplicadamente tudo que tinha sido tomado das pessoas. Zaqueu ali, movido pela gratidão, foi uma etapa da vida cristã. Tudo isso aqui, amados, passa em nossa vida. Você tem gratidão na sua vida, você tem promessa, você tem chamado, você tem obediência. Muitos são, em quarto lugar, motivados pela repreensão. Eu vou usar o exemplo do profeta Jonas, que saiu do plano de Deus para ir para outra cidade porque não queria obedecer, mas ele acabou indo. Depois que foi repreendido lá no ventre da baleia, ele foi cumprir o ID do Senhor, motivado pela repreensão. Mas você vai ver que a repreensão sozinha gerou um descontentamento a ponto dele depois desejar a morte, com o sol sobre a sua cabeça, quando o Senhor o tratou lá com a boboreira que nasceu e morreu em uma noite. Muitos são motivados pela revelação. Quantas pessoas dizem assim: olha, Deus te revelou a mim, e ele conta um testemunho caloroso, leva até muitas pessoas a Deus, e depois, com o passar do tempo, diz: cadê aquela pessoa que recebeu aquela revelação maravilhosa? Quem sabe em sonho e visão, e às vezes a pessoa não tem mais aquela comunhão com Deus. A revelação é a quinta motivação transitória. Em sexto, eu estou correndo um pouquinho, viu, amados? Porque nós temos a Santa Ceia. Motivados pelo milagre, pela solução de problema e prosperidade. Esse é o carro-chefe da nossa geração. Talvez se o pastor colocasse nas redes sociais ou desse um aviso de manhã: essa noite vamos ter um pregador internacional que é muito usado por Deus em cura divina, em revelação e solução de problema. Talvez tivesse que trazer as cadeiras de baixo e não caberia de gente aqui. Motivado pelo milagre. Conheço até igrejas com a irmã que
por uma questão ética não podemos dizer o nome, que vive de campanha, porque termina uma campanha, começa outra, olha, você vai conseguir, você vai obter, você vai comprar mais uma casa, você vai ter isso, e anda cheia, sabe por quê? Motivado pela promessa, pelo milagre. E essa igreja sabe que no dia que ela parar de fazer isso e voltar só para a palavra, vai esvaziar. Por que você está falando isso, pastor Daniel? Porque a Bíblia me diz. O próprio Jesus, sendo Jesus, aí não estou falando de homem nem de pregador, é o próprio Deus que se fez carne. Enquanto ele multiplicou os primeiros 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000, a multidão cresceu e ficou ali, veio por conta até da circunstância que seguia ele onde quer que ele fosse, então não tinha como preparar alimentos. E ele fez a segunda multiplicação, isso num período de dias. Cresceu muito a multidão, que o texto sagrado diz que Jesus, entendendo que aquele povo estava seguindo não pela palavra, mas pela comida que perece, preste atenção. Jesus mudou o discurso, está na escritura. E quando Jesus muda o discurso, amado, ou seja, paro de fazer milagre, agora eu começo a tratar intimidade com Deus, vontade de amar a Deus, aí começou a sair. Começou a multidão a diminuir com Jesus, viu? Imagine, pobre do pastor Daniel, pastor Marco, pastor Frito. Porque com Jesus não funcionou. Quando leva a palavra, é isso aí, amados. Aí Jesus, aí diz assim, muitos não andavam mais com ele. Chegou a ficar, irmão baterista, os 12. Aí Jesus olha para os 12 e diz, vocês também não querem ir embora não? Aí Pedro, que era ousado, disse assim, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, aleluia. Quando a palavra é de vida eterna, amado, aí a motivação não é transitória, aleluia. Isso está nas escrituras. É muito sério. A sétima, essa é a sexta motivação. A sétima e última motivação aqui que eu separei. Motivados pelo amor. Eu usei o exemplo primeiro do próprio Deus antes de chegar em nós. Deus, ele é motivado em relação a nós pelo amor. Primeiro que nós não podemos dar a Deus nada. A própria escritura diz que as nossas obras de justiça, preste atenção, o que é sério esse texto, viu? Esse texto aqui é de botar crente em seu devido lugar. Porque não está falando de obras de justiça, não. O texto não está falando de coisas ruins, está falando de coisas boas. As minhas obras, as obras de justiça do pastor Daniel, dos pastores aqui, de vocês, todos os cristãos no mundo, diante de Deus, são como trapos de imundícia. Ou seja, aquilo que nós fazemos de justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Então Deus não nos ama interessado, o amor dele não é de interesse, é um amor de misericórdia e graça para conosco, para nos salvar, porque ele nos ama. Um amor incondicional, um amor agapau, um amor sem interesse. Porque um homem pode amar uma mulher porque ela é bonita, porque quer que ela seja sua companheira, sua esposa. O amor eros. Uma pessoa pode amar outro porque é amigo. Ah, é bom ser amigo de fulano, fulano é influente, fulano. Tem pessoas até que fica atrás, agora é um ano de eleição, você vai ver muita gente atrás de política, de influência. Esse é um amor interesseiro, um amor filéu. Tem tantos tipos de amor, mas o amor agapau, o amor de Deus, ele é um amor que não visa interesse. Deus nos amou. A palavra diz assim que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, um amor incondicional. Nós temos aqui um hino muito bonito que a gente canta, né? Ousado amor, é o amor de Deus. Lá em Jeremias ele diz, Jeremias 31, 33, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, por quanto com amor eterno vos amei. Olhe bem, e não é um amor de 7 anos, de uma semana, não é um amor de uma vida. O amor de Deus por mim, por você é eterno. Deus sempre vai te amar por toda a eternidade. É coisa séria esse amor, viu? Nada te separa deste amor, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem coisa do presente, nem do porvir.
nem anjo, nem principado, nem qualquer outra criatura, nada nos separa deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama a ponto de doar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Agora Deus exige aqui de nós, amados, que assim como Ele nos amou, por isso que você vai entender o versículo áureo que nós lemos. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Este amor, esta motivação de amor, o título da nossa meditação é Motivados em Amor. É o amor que Deus, é a motivação que Deus nos chama a um compromisso depois de um certo tempo. Porque como uma criança, nós não sabemos ainda o que é amor quando começamos a jornada, e o Senhor nos deixa nos divertir, permita-me a comparação, com esses brinquedinhos chamados promessa, o brinquedinho do milagre, o brinquedinho da revelação. São brinquedinhos espirituais para crente menino. Tudo faz parte da carreira cristã, mas o que Ele quer de mim e de você, eu vou provar aqui. Quando Ele chamou a Pedro, a Tiago e João lá no início, Ele fez o milagre da pesca maravilhosa. Eles tinham trabalhado a noite toda, não pegou nada, e agora eles estão na beira da praia de manhã, sem nada a vender, vivia de pesca, desembaraçando a rede. Jesus chega para pregar, já tinha uma multidão, e Jesus pede um barco emprestado para fazer de púlpito na água, e o povo ficou na margem do mar da Galileia. Jesus prega até meio-dia. Quando termina de pregar, usando um dos barcos deles, Jesus volta para ele e diz: agora vai ao alto mar e lança a rede. Diz: Senhor, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas pela sua palavra lançaremos a rede. Ele vai, lança a rede, vem tanto peixe que quase o barco ia a pique, teve que dividir para todo mundo ali que não tinha pescado, e todos foram abastados. Impactado com aquele milagre, Jesus diz: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Então eles foram obedecer o chamado por causa do milagre e da promessa. Mas apesar de milagre, preste bem atenção, apesar de chamado, apesar de promessa, quando Jesus foi preso, esse mesmo Pedro, por 3 vezes alguém disse a ele: você é um deles também, que estava com esse homem aí, esse Nazareno aí que foi preso. Ele disse: olha, não conheço tal homem. Você está vendo que o milagre não segura nada? Vai, mano, aqui é palavra para crente que gosta de Bíblia. É nessa igreja, é essa linha aqui, tanto da pastora Sandra, pastor Marco, a minha, as pessoas que pregam aqui, as nossas ovelhas também, que seguem a linha do pastor. Pregar isso aqui em certas igrejas vai dar um problema. Está todo mundo lá buscando milagre, pregar isso, que negócio é esse, cara? O homem que foi chamado pela promessa de ser pescador de homens, Pedro viu um milagre extraordinário, andou com Jesus, expulsou demônios, viu ressuscitação de mortos, todos os milagres descritos nos evangelhos sinóticos. Pedro viu que ele esteve o tempo todo com Jesus. Mas quando Jesus foi preso por causa do medo, alguém disse de novo: não, mas você é um dele que tua fala te denuncia. Ele disse: não conheço tal homem. Segunda negativa, irmã Estela. Aí teve aí no terceiro episódio, ele disse: não, eu não conheço, eu nunca o vi. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta, como Jesus falou, e ele entrou em amargura tremenda. Sabe, eu não presto mesmo. O sentimento de Pedro é isso mesmo, a gente não presta, mas Ele nos ama. Coisa maravilhosa, Hudson. 3 dias de amargura daquele homem chorando, dizendo assim: eu traí. Talvez ele se considerou: eu sou igual a Judas. Judas vendeu por 30 moedas de prata, eu neguei 3 vezes, eu sou igual a Judas ou pior. Que Judas ainda estava pensando em dinheiro. Eu nem dinheiro eu estava ganhando. Eu neguei que eu sou ruim mesmo. E era verdade. Porque, amado, essas motivações transitórias, ela não segura crente, não. Tem muito crente aí movido por milagre, por promessa, por revelação. Mas se não evoluir na fé, se não crescer, sair da condição de menino
Paulo disse: quando eu era menino, discorria como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Não que você não viva milagre, não que você não ministre milagre, não que você não viva revelação. Tudo isso pode existir, se existir também o amor. Mas se não existir o amor a Deus, tudo isso passa. Por isso que a palavra diz: hoje permanece a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. E agora 3 dias de amargura daquele homem, Jesus ressurge. Jesus revela-se às mulheres que pela promessa de nele vai ressurgir o 3º dia. Elas não esqueceram. Ela não esquece. Tanto que ela, durante ele estava sepultado, ela, antes do mercado fechar no sábado, que fecha na sexta-noite, né, que começa o sábado judaico ali às 18 horas, elas compraram especiaria, tudo antes de fechar, guardaram. Começou o sábado, onde não abria nenhum comércio. Quando foi no domingo de manhã, elas estavam cedo lá no sepulcro. E Jesus ressurge e diz assim: vai e diz a meus discípulos que eu vou antes de vós para a Galileia. Só que diz a meus discípulos e a Pedro o amor de Deus. Porque se fala de discípulo, ele diz: eu não sou mais discípulo, eu vou lá, não. Então ele destacou, o amor destaca. Vai e diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou diante de vós para a Galileia e lá me verão. As mulheres deram o recado, como receberam: olha, eu vi o Senhor, ele disse que estava indo para Galileia, lá onde tudo começou, e que é para vocês lá, inclusive Pedro. Pedro disse: eu? É você. Aí Deus não faz mais milagre. Quando Pedro chega no jantar lá na Galileia, aquele homem que foi chamado por um milagre da pesca maravilhosa e viu milagres extraordinários, aí Jesus disse: agora você não precisa mais de milagre, o chamado agora é outro. Pedro, tu me amas? 3 vezes, irmão. Ama-me mais do que a estes? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos, minhas ovelhas pequenas. Outra vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, velho. Eu quero que você seja um pastor na minha igreja. Minha igreja que eu vou instituir, aquela que eu disse lá na cidade Cesareia de Filipos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro confessou ali: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Disseste bem, Simão, filho de Jonas, que não revelaste a carne nem o sangue, mas o Filho de Deus. Tu és Pedrita, Pedro, pedra pequena, mas sob este rochedo eu, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Você vai ser pastor nessa igreja, Pedro. Mas aqui eu quero que você seja fiel a mim. Pedro hoje está na glória. Não por causa de milagre, nem de promessas, nem de chamados, nem de casas, nem de carro, nem de fazenda, nem de amuletos, nem de tantas motivações transitórias, que é importante. Quando a mãe tem um filho pequeno, eu tenho 2 filhos que hoje já são rapazes e moças, adultos, nossos filhos. Eu comprei muito brinquedo, muito brinquedo, gasta, viu? Sai um negócio, é Power Ranger, é não sei o que lá, e toma brinquedo, é Homem-Aranha, e toma brinquedo, é Dia das Crianças, aniversário, e toma brinquedo, viu, Hudson? Você tá aí, não é brincadeira não. Naquele tempo tinha uma indústria que ficou muito tempo aí, ainda está mais fraquinha, a Estrela, viu? Fazia brinquedo, ganhou muito dinheiro, meu e de muitos pais. Eu lembro que o nosso filho gostava tanto de Homem-Aranha. Assim, quando era pequeno: pai, você leva lá na cidade de Homem-Aranha, Nova York? Filho, é. Porque eu quero conhecer lá aquele laboratório. Para quê, filho? Eu quero que aquela aranha me morda também, que eu quero ter os poderes de Homem-Aranha. Quando cresceu, nem Homem-Aranha ele quer saber mais. Mudou. Está vendo que a coisa muda, mano? Hoje ele está servindo ao Senhor, é levita, em outro ministério, os valores mudou. Então, espiritualmente é uma analogia. Muita gente vem para Deus por esses princípios, mas precisa crescer na graça. Enquanto o herdeiro é menino, nada se difere do servo. É herdeiro, tem uma herança. Nada se difere do servo, mesmo que é senhor de tudo. Precisa de tutor e curador. Mas quando ele cresce, e aí começa a exercer a sua herança. Amado, nós fomos chamados por Deus, mas o Senhor nos chama agora para um novo nível de amor.
Sabe por que muitas igrejas depois da pandemia estão assim? Porque muitos estavam motivados por tantas coisas transitórias, mas que o Senhor venha nos dar um batismo de amor. Daqui a pouco você vai pegar ali um pedaço do pão que simboliza a carne. Você vai dizer, olha, no Calvário a carne de Jesus foi dilacerada por amor. Você vai pegar o cálice dentro de poucos minutos, que simboliza o sangue dele, verteu numa das mortes mais cruel. Ele foi amassado. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. Lá no Getsemane, onde aquele vale onde prensava o azeite para fazer o azeite de oliva, ele foi prensado a ponto de verter gotas de sangue por amor. Tem um hino no cantor cristão que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Amados, temos que ser motivados em amor. Quem é motivado em amor, está chovendo canivete, ele diz: Jairo, eu vejo ali a fidelidade, Deus conserve assim, de Jairo, Dani, levitas aqui todos dessa igreja. Não, tem que ir, porque tem que fazer. Acho que Jairo pensa assim: se eu não for, como é que vai ser? Vai ficar sem música? Nossos irmãos que trabalham, e os que também não têm cargo, mas estão aqui, vocês aqui, vocês estão dando nesta noite a Deus um exemplo de amor. E é isso que é importante, essa sétima motivação. Aí Jesus pergunta a terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Não teve milagre naquela noite, só teve 3 perguntas. Pedro entendeu. E Pedro não precisou mais negar, Pedro não precisou mais se desviar. Pedro amou tanto que Pedro morreu. Sabe como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Eu vou morrer por amor, porque ele entendeu amor. Não importa milagre de peixe, não importa, amado. Ó, venha para a igreja, porque tem aqui agora a vassoura do pastor Marco aqui, que você vai comprar a vassoura por R$50, você vai varrer sua casa, vai tirar tudo que não presta. Aí na semana seguinte eu vi um cidadão na internet enchendo umas bolas, balões assim de aniversário. Só estou enchendo aqui um chamamento pela internet para a igreja dele. Estou enchendo aqui, e aqui tem o meu ar. Você vai vir, vai levar esse balão, chegar na sua casa, você estoura. Quando o meu ar aqui, meu hálito sair, vai abençoar toda a sua casa. Misericórdia, misericórdia. Tem gente que vai, sabe por quê, amado? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Deus está chamando é amor, amado. Quem ama evangeliza, quem ama se doa, quem ama obedece, quem ama crê em promessa, mas não depende dela. Abacuque, que estava cobrando tanto a Deus solução, quando ele foi tratado no final do seu livro, ele faz um canto de adoração que ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, eu vou me alegrar porque eu amo a Deus. Paulo, que também foi chamado por um milagre, por uma revelação no caminho de Damasco, ele viu o Senhor, mas ele cresceu na graça. Mais tarde ele diz: olha, eu sei ter abundância, eu sei ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz: olha, não importa se é problema, adversidade ou coisa boa, eu posso passar por tudo, porque eu amo aquele que me fortalece. Depois ele orou por agonia, para que o espinho na carne lhe fosse tirado 3 vezes, e o Senhor disse: olha, minha graça te basta. Precisa, deixa o problema aí, e aliança com você em amor.